O vídeo de hoje, o tema principal é teologia, mas o tema específico é hermenêutica e exegese, né? Principalmente hermenêutica, que é sobre isso que eu estou tratando nos primeiros vídeos. O vídeo anterior eu tratei sobre a importância da hermenêutica bíblica e citei 4 contextos. Basicamente, que a hermenêutica ela serve como as suas ferramentas que ela possibilita, né? Serve como alimento da fé, um processo de compilação de um sermão e aplicação de determinadas passagens bíblicas, além de melhor explicação coerente dos textos bíblicos. E hoje eu quero tratar sobre um assunto específico de hermenêutica, que é a necessidade da hermenêutica bíblica. E são 4 pontos. Vamos ver o que o autor tem a nos dizer sobre isso. Esse texto aqui do Ensinai. Imagine a necessidade da hermenêutica bíblica. Imagina alguém indagando: afinal, de que me valerá estudar hermenêutica? Não deveria apenas ler a Bíblia? Pela simples leitura não alcançaria o significado do texto? Em certo sentido, o que pensa assim tem razão. Contudo, num sentido mais verídico, ignora o fato de a Escritura possuir 2 aspectos: a natureza do leitor e a natureza da Escritura. Esses 2 aspectos identificam 4 necessidades. Então, existem 2 naturezas: a do leitor e a natureza da Escritura em si. Então, quais são esses quatro necessidades desses 2 aspectos, da natureza do escritor e da Escritura propriamente dita? A primeira, a palavra antes do texto. Então, esta é a primeira necessidade. Primeira, a palavra antes do texto. O texto ao qual temos acesso é proveniente da palavra que, em princípio, foi falado. A palavra falada, por sua vez, foi compreendida e conceituada no contexto do autor, que, por fim, transformou em letras, texto, o qual está distante de nós, e o desafio é do retorno à palavra, que está antes do texto, ou seja, seu verdadeiro significado. Então, esta primeira necessidade é a palavra antes do texto. Então, a segunda agora, o distanciamento cultural. A necessidade de diminuir o distanciamento cultural da época das escrituras da nossa época faz a hermenêutica uma ferramenta essencial na quebra desse distanciamento, permitindo que a cultura presente na cultura presente se manifeste o que foi dito em outra cultura aquém do nosso tempo. Então, essa é outra necessidade da hermenêutica bíblica. A primeira é entender a palavra antes do texto, a segunda é entender o distanciamento cultural e a terceira, agora, a compreensão e aplicação odierna, ou seja, nos dias de hoje. Apesar de a Bíblia ter um valor inestimável e particular para o cristão, para os do, abre aspas, movimento de crítica, fecha aspas, e os adeptos do racionalismo, ela não passa de um texto qualquer com sentido profano. O desafio do pós-modernismo é o de compreender e aplicar tudo aquilo que se constitui uma proclamação divina através de um texto que teve suas passagens dissecadas através do método crítico. Então, essa é a terceira necessidade de hermenêutica bíblica. E a quarta, qual que é? O combate às falsas teologias. Vamos ver o que é que o texto tem para nos dizer sobre isso. Como derradeira necessidade, a hermenêutica sagrada nos auxiliará no combate à proliferação de teologias superficiais, aos quais, ignorando o contexto, fazem do texto um mero objeto de confirmação das ideias pré-estabelecidas, pretexto, gerando com isso uma distorção no sentido original do texto. Então, resumindo esse breve vídeo até aqui, as necessidades da hermenêutica bíblica giram em torno de quatro necessidades. A primeira, a palavra vem antes do texto, tentar encontrar isso. A segunda, existe um distanciamento cultural entre o texto bíblico e os tempos de hoje. Terceira, a compreensão e aplicação nos dias de hoje do texto bíblico. E quarto, o combate às falsas teologias, beleza? Então eu fico por aqui no vídeo de hoje, dá uma olhada neste vídeo que eu gravei sobre a importância da hermenêutica bíblica, que foi o último vídeo gravado aqui no canal sobre isso. No próximo vídeo tratarei sobre o problema do distanciamento. Começarei a tratar sobre isso e farei alguns vídeos. Farei uma breve introdução e depois tratarei sobre cada subtema dentro do problema do distanciamento do texto bíblico para os dias de hoje. Valeu!